Fala galera, começando o pré-jogo de Sport Cruzeiro, esse jogo que será realizado neste sábado às 16 horas, isso mesmo, sábado às 16 horas, por conta do feriado aí, horário diferente no sábado, né? E o Cruzeiro aí que tem um desafio enorme, porque o Sport luta contra o rebaixamento, é o primeiro time na zona de rebaixamento, e o Cruzeiro já começa a pensar no jogo do meio de semana diante do Palmeiras, então deve poupar bastante jogadores. E a gente vai ver agora como será esse jogo. A gente que tinha aí a expectativa do Sassá retornar contra o Sport, né? Ele voltar a ser relacionado contra o Sport, porém já foi divulgado, ele não vai ser relacionado, não viajou com o time, né? E ele deve voltar a treinar com o grupo já na próxima semana e talvez seja a opção no final de semana no clássico contra o Atlético Mineiro. Talvez ele seja relacionado para esse jogo, ainda não é certo também, a gente vai ficar aguardando no decorrer da próxima semana para saber se essa informação se confirma. E a gente tem aí também o Egídio e o Robinho, que não jogaram no último meio de semana contra o Botafogo. Eles viajaram para Recife para encontrar a delegação do Cruzeiro lá e eles vão para o jogo. A gente não sabe se de titular ou se ficarão de opção no banco de reservas. O Egídio que não jogou contra o Botafogo e o Robinho que não jogou contra o Botafogo e contra o Internacional. Então ele já vinha sendo poupado aí por conta de desgaste muscular nessa sequência longa de jogos. E a gente tem dois indo para Recife e tivemos também dois voltando para Belo Horizonte. O Henrique, que está suspenso, e o Thiago Neves, que será poupado, eles voltaram para Belo Horizonte e eles não serão opção para essa partida. O Henrique, como a gente já disse, recebeu o terceiro cartão amarelo e não pode jogar, e o Thiago Neves será poupado aí por conta da sequência, visando o jogo no próximo meio de semana contra o Palmeiras. O Thiago Neves, que deve ser uma peça importantíssima nesse jogo do meio de semana, principalmente porque a gente não sabe se o Arrascaeta vai poder jogar. A tendência é de que ele jogue, se recupera a tempo, a gente fica na torcida para isso também, senão vai ser um desfalque enorme. Mas se ele não puder jogar, a gente vai precisar muito do Thiago Neves, né? E com a ausência do Henrique, que está suspenso, e do Lucas Romero, que está machucado, a gente mais uma vez aí o Mano Menezes vai ter que escalar um time sem um primeiro volante, né? Ele que já havia escalado esse time contra o Internacional. E novamente a gente vai ter um meio de campo ali sem um primeiro volante de origem, né? Talvez ali um Lucas Silva com o Ariel Cabral, vamos ver se o Lucas Silva joga também, mas deve jogar sim. Então o Mano Menezes aí não vai ter esse primeiro volante para essa partida. O Sport também tem alguns desfalques para enfrentar o Cruzeiro. O Gabriel, aquele que era do Flamengo também, né, que atua no Sport, ele se machucou e não será nem relacionado para essa partida contra o Cruzeiro. E o Michel Bastos, uma peça importante também desse time do Sport aí, ele alegou problemas pessoais e pediu para ser liberado, né? Esses caras aí inventando essas coisas. Então o Sport com esses desfalques, além do Ronaldo Alves que não treinou e também virou dúvida para enfrentar o Cruzeiro nesse final de semana pelo Brasileirão, 24ª rodada. A gente vai dar uma olhadinha na provável escalação do Sport aqui, que é o mandante da partida. E o Sport deve ir a campo com o Magrão, com o Hernando, Léo Ortiz, Durval e Sander. Eu coloquei o Léo Ortiz ali exatamente por conta do Ronaldo Alves, ele sentiu esse problema e não treinou na sexta-feira, então a gente não sabe se ele vai para a partida, então eu coloquei ali o Léo Ortiz, que é o que vem sendo mais provável que joga. No meio de campo tem o Marcão, Neto Moura, o Andrigo, Cláudio Inck, o Marlone que já jogou pelo Cruzeiro, né, a gente se recorda aí, e lá na frente o Hernani Brocador. Esse time do Sport aí, um time que está brigando contra o rebaixamento e deve vir com tudo para cima do Cruzeiro. A gente não vai trazer aqui a provável escalação do Cruzeiro, até porque o Mano Menezes fez treino fechado, deve poupar muitos jogadores e a gente não tem um provável time. Se eu apresentar um provável time, eu estaria mentindo, né, porque a imprensa não pôde acompanhar o treinamento e a gente não tem essa informação, e como deve ser um time todo reserva, a gente não sabe o que o Mano Menezes vai aprontar jogando lá em Recife. Então, o pré-jogo aí, o Cruzeiro está na 7ª colocação com 32 pontos e o Sport é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento com 23 pontos. O Sport aí brigando muito para sair dessa colocação, né? O Sport que vem fazendo um péssimo Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro que vem empatando bastante jogos. Talvez esse daí seja um jogo importante para o Cruzeiro vencer, né? Já pensando também em começar a aproximar ali dos 45 pontos. E no primeiro turno, o Cruzeiro jogando no Mineirão venceu o Sport por 2-0. E a gente espera que essa vitória aí volte a se repetir, que a gente vença novamente, né? Que o nosso time consiga criar oportunidades e, quando criar, consiga finalizar com qualidade para concluir as chances criadas em gol. Então a gente fica na expectativa, ficamos também na torcida para um placar vantajado aí diante do Sport, porque o nosso time está com um saldo muito ruim no Brasileirão e a gente precisa melhorar isso aí. E a gente pede para você participar aqui, deixando aqui embaixo aqui o seu palpite para esse jogo, Sport Cruzeiro, que acontece amanhã às 16 horas, nesse sábado.
E então comenta aí quanto você acha que vai ficar esse jogo. Se você acertar o palpite, a gente bate uma print e coloca aqui no pós-jogo. Então quem acertar o palpite aparece no pós-jogo, são os palpiteiros. Então se inscreva no canal, deixa o gostei, comenta aí o seu palpite e comenta também o que você acha, como você acha que será essa partida diante do Sport, beleza? Se inscreva no canal, não esqueça, siga acompanhando aqui o Diário Celeste.